Olá, boa tarde. Eu me chamo Jéssica, esse é o meu sinal. Sou professora e consultora de Libras aqui da ETEPAC e hoje temos duas convidadas especiais surdas, representando a comunidade. Vamos bater um papo, saber das suas formações e várias outras coisas. Vamos lá? Então, fala um pouco da tua experiência, tua formação, teu nome. Meu nome é Patrícia. Este é meu sinal. Sou formada em advocacia. Mas como eu desenvolvi esse desejo por essa área? Bem de nova, eu luto com a comunidade aqui no Recife. Então, desde jovem, eu comecei a observar por esse intuito. Por exemplo, a minha mãe, ela foi mãe solo. Ela se divorciou. Também a minha avó. Então, fui criada em ambientes onde havia mulheres, onde elas se envolveram com lutas. E isso foi o meu orgulho. Então, com isso, a minha família observou que existia surdos. Eu também observei que as mulheres eram dependentes. Então, eu não aceitei isso. Então, eu tentei, eu aconselhei, eu incentivei elas a ser livres. Jovens, eu tinha 23 anos, então comecei a incentivar. Então, eu tive essa vontade de defender essas mulheres. Então, eu sempre as incentivei. Então, eu consegui ser uma referência no que se refere a isso. Bem, depois, eu fui conhecendo e aprendendo sobre associação. Então, eu percebi que precisávamos de lutas, principalmente na educação. Não havia intérpretes. Por exemplo, na minha infância, eu estive numa escola onde havia Libras. Então, depois eu mudei para uma outra escola onde havia só ouvinte. E isso foi impactante, pois não havia intérprete de Libras, apenas os ouvintes. Então, eu senti que tinha certa limitação. Então, pensei, e no futuro, como é que vai ser? Eu pensei depois. Então, conversei com a minha família e tivemos algumas brigas, alguns problemas, porque eu expliquei, eu não tenho vontade de ficar naquela escola, quero voltar para a minha escola do início. Mas a minha família explicou, precisava conhecer um pouco do mundo dos ouvintes, conhecer os problemas, as lutas. Então, eu pensei, eu relaxei, então dei um ok para minha família e resolvi ficar com a associação ali, onde tinha instrutores de Libras, mas sabemos que não tinha ensino superior, só apenas o ensino médio. Então, ainda tínhamos essa limitação. Mas precisávamos lutar porque não conseguíamos muito. Então, pensei, não vou ficar aqui só nesse âmbito fechado, precisamos avançar. Então, fomos na Prefeitura do Recife. Então, percebemos que as pessoas não conheciam a Libras. O que é Libras? Não conheço. A lei da Libras não existia. Então, a luta continuou. Então, nós conversamos, dialogamos, conversamos, tivemos palestra em relação a isso, compreendemos que precisava-se disso. Do quê? Da Libras, precisava de profissionais em Libras, precisava ter pessoas formadas nessa área. Então, até então não havia. Então, precisávamos evoluir no que diz respeito a isso, ensinar e formar pessoas. Então, os ouvintes não conheciam a Libras. Precisávamos ter um ambiente onde ensinasse Libras. Então, nós nos juntamos e, junto com a associação e a prefeitura, a Secretaria da Educação, e então eu passei a estar nesses dois âmbitos juntos, para que isso viesse ampliar. Então, percebemos que havia falha de comunicação entre os ouvintes e os surdos. Mas depois eles foram se conhecendo, adquirindo esse conhecimento. Então, eu percebi que tínhamos um problema. Ainda não tínhamos a lei da Libras. Foi bom porque tínhamos a FENES. A FENES, eu sou ex-diretora da FENES. Então, eu pude adquirir um conhecimento, saber um pouco sobre o que estava faltando, como seria essa lei. Então, fomos para a luta. Buscamos propostas, opiniões, vimos que nós tínhamos essa responsabilidade. Então, eu pude presenciar tudo isso. Essa luta demorou cerca de 10 anos, então não conseguimos. Depois, quando conseguimos, em 2002, essa lei, dia 24, mês de abril, então
tudo isso foi com apoio à comunidade. Da comunidade e da FENES, das propostas. Fomos em Brasília, literalmente batemos na porta. Então, conseguimos. Assinaram e assim, viram que não era uma besteira. Tempo, verdade. Porque no passado era um pouco difícil, certo? Porque não tinha tecnologia. Parecia um pouco atrasado, mas nós insistimos na luta. Foi um sacrifício. Eu presenciei tudo isso. Então, quando a lei foi aprovada, que eu vi ela sendo aprovada, parecia um tesouro, um ouro para toda a nossa região. Se espalhou aqui no Brasil. Então, a Libras, ela é importante, sim. A letra Libras é importante. Então, a gente precisa ver, e certo, isso é muito importante, se espalhar em todas as regiões aqui. Hoje, os estudos ele pode escolher qualquer curso, advocacia, medicina, ele pode escolher o que ele tem vontade, o que ele quer. Temos alguns problemas, algumas limitações, hoje temos sim. Ainda não estamos 100%, mas continuamos na luta, até hoje. Complementando a pergunta, num período anterior à Lei 10.436 de 2002, esse intervalo de tempo, como foram as lutas, as dificuldades, e depois da aprovação da Lei 10.436 de 2002, qual a diferença? Como foi essa vivência para você? Boa pergunta. No passado, não existia lei, certo? Era difícil, mas com a luta, nós suportamos tudo isso. E aí conseguimos, algumas demorou um pouco, mas quando a gente conseguiu a aprovação da lei, se espalhou pelo Brasil, em todas as regiões, e essa proposta foi mostrada em todos os lugares, as pessoas viam e entendiam. E assim o problema diminuiu e continuamos na luta, sim, com essa lei. O trabalho diminuiu um pouco. No passado era mais trabalho, suávamos. Mas hoje temos trabalho, sim. Mas em comparação com o passado, hoje o trabalho é menor, porque a comunidade surda, ela nos ajuda. Por exemplo, eu não vou conseguir resolver isso sozinha, eu preciso de apoio de todos. E assim conseguimos. Hoje, aumentamos a quantidade de intérprete. Em vários lugares vemos intérprete. No passado era pior. Raramente a gente via, era pouquíssimo. Hoje não. Hoje é mais fácil encontrar. Então diminuiu o nosso trabalho. Eu sei que falta, que ainda não temos tudo. Mas na hora da saúde, ainda não muito temos. Bom. Certo? Então a luta continua. Na área da saúde, em relação à política, a leis, justiça. E na área de segurança. Então, essa inclusão ainda não existe. Na educação, estamos bem, estamos ok, mas tomara que consigamos criar umas escolas bilíngues para que possamos evoluir e aumentarmos. Porque, por exemplo, na área da saúde, nessas outras áreas tem faltado, ainda não temos, mas nós precisamos continuar na luta. E qual o seu objetivo em se formar em Direito? Isso tem te ajudado nas lutas e nas conquistas? Bem, então, quando eu fui me formar, eu sempre tive o direito, vontade de aprender, certo? Então, eu continuei nessa luta. Mas eu pensei em advocacia? Não. Eu pensei em cursar a faculdade de administração. Por quê? Eu estava envolvida na FENES, então eu trabalhava muito em relação ao administrativo de lá. Então eu pensei em cursar. Até que uma pessoa, né, ela veio falar comigo e perguntou qual curso que você quer, qual curso que você quer, administração e outros. Então eu tive uma boa nota, eu passei, mas depois, na minha opinião, eu achava que eu precisava aprender um pouco sobre direito dos surdos. Então essa pessoa veio, sentou comigo e deu um conselho. Eu acho melhor, eu acho que você combina, o seu perfil é para advocacia, certo? Eu acho que você vai ajudar como uma líder nos direitos dos surdos, combina com você, na sua identidade. Tenta fazer algumas semanas esse curso, então eu aceitei, ok, fui tentar. 3 semestres.
eu senti que precisava mudar. Se eu sentisse, eu até mudaria. Então, eu comecei a estudar, certo? Mas teve um problema, não tinha intérprete, essa barreira, essa limitação. A maioria dos intérpretes tinha certo medo, mas o que acontecia? Não conhecia alguns sinais relacionados à justiça. A dificuldade é Isso grande. era um problema. Não conhecíamos todos os sinais, não tinha esse conhecimento sobre isso. Então, precisava-se de criar sinais novos. Conseguimos a lei há pouco tempo, certo? Em 2002. Então, fazia pouco tempo. Então, eu entendi que quando eu chegava na sala, as pessoas meio que olhavam para mim. Mas eu não senti medo. Não. Eu sou capaz, eu vou conseguir. Então, me esforcei. Fui participar das aulas, até que a gente conseguiu se engajar. Tínhamos ouvintes que aprendiam Libras. Eu também estava aprendendo junto com ele, porque também não conhecia alguns sinais. Então, a gente foi trocando ali o conhecimento. Nós tivemos que aguentar isso por 5 anos. Também dentro das instituições, a faculdade, professores, coordenadores não conheciam o que era isso, o que é Libras. Não conhecia, a maioria não conhecia. Parecia que eu tinha muito trabalho para explicar e explicar para eles. Então, essa lei me ajudou, me garantiu como um tesouro. Se não tivesse a lei, o meu trabalho seria dobrado. É verdade. Que sorte que tem esse tesouro. Então, professores... um professor, ele impactou muito. Um certo dia, na sala de aula, ele me perguntou: tem a lei de Libras? Eu respondi: tem sim a lei de Libras. Cadê? Deixa eu ver. Então, eu escrevi, mostrei para ele, ele viu. Aí ele: tem ligação com esse curso que você está fazendo? Sim, temos. O artigo 2113 explica. Por exemplo, outro país, uma pessoa chega da Inglaterra ou da Espanha, chega. Aí você precisa sinalizar para ele. Você precisa explicar na língua dela, certo? Como em Libras, nós precisamos sinalizar também. Temos o artigo, o número 5, que libera para que seja responsabilidade de vocês. A igualdade, vocês precisam respeitar. A opinião, a nossa opinião, é importante aceitar. Todos somos iguais. Não temos diferenças. Então, isso deixou ele surpreso, né? Então, eu consegui dar essa resposta para ele. Eu era aluna, ele era bem maior que eu, pois ele já era formado. Então, eu aprendi isso na comunidade surda. Então, eu fui adquirindo esse conhecimento. Então, o professor, por ser já formado, e eu ainda não era formada. Então, eu estava aprendendo. Eu percebi que eu precisava mostrar para ele. Então, futuramente, eu poderia também me esforçar e aprender dessa comunidade. Então, eu estudei, foi um sacrifício, realmente não foi fácil, eu tive que ter paciência. Nesse período, eu sempre deixava algumas dicas, porque, por exemplo, quando a matéria começava, eu tinha que dar a dica e explicar novamente. Também concordo. Durante todos os períodos, até o 10º semestre. Então, eu tive que mostrar para eles que a minha língua L1 é a Libras. E minha segunda língua é o português. Então, precisamos nos adaptar. Eu trabalho, explicar para a coordenação. Então, eu tinha que explicar as mesmas coisas, vez por vez, até o 10º semestre. E só tem vocês de surda com formação em Direito? Eu não estava só, né? A Cibele estava junto comigo. Também tivemos um surdo e um outro surdo. Então, éramos nós 4. Nós combinávamos de nos encontrar, conversávamos em grupo. Era difícil a vida. Às vezes tínhamos dinheiro, tivemos que trancar. Ela continuou estudando. Mudou-se para o Piauí. Então, assim, ela se esforçou, né? Nós mantivemos contatos. Aprendendo sinais, trocando sinais relacionados à justiça. A terminologia jurídica, nós criamos vários sinais, juntamente com advogados fluentes em Libras, com intérpretes, compartilhamos conhecimentos, foi um desafio para nós. Ainda não concluímos o sinalário, ainda não. Na justiça, é importante que todos
Em todos os estados aqui, existem 60 surdos que estudam relacionado à justiça. No passado não existia. Eu pensava que só no Recife, fiquei surpresa de saber que em outras regiões também tem, da sim. lei, né, disseminou. É, sim. Agora, quantos surdos formados no Brasil nós temos? Em diferentes áreas do estado do Brasil. Nós temos mais ou menos 28 E alguns já têm OAB? formados. Já? Em Manaus. Ele é surdo e também oralizado. Ele conseguiu aprovação na OAB com 999 sua nota, parabéns para ele. E depois, ele realizou um concurso público na área jurídica, conseguiu aprovação e deixou de advogar, preferiu o concurso. Eu, como surda sinalizante, surda profunda, quero ver outros surdos sendo aprovados em concursos. Eu entendo que o surdo oralizado, ele consegue, ele tem suas capacidades, mas eu quero ver surdos sinalizantes, surdos que conhecem a realidade e os direitos da comunidade surda. Surdos que conhecem os direitos, seus direitos. Os direitos humanos, eles não atendem à realidade do sujeito surdo. É uma lei, é um direito geral para todas as deficientes. Eu quero uma específica que atenda à realidade da pessoa surda. Eu entendo que os primeiros passos já foram dados. Mas eu percebo que o surdo, ele é diferente, ele é múltiplo. Temos surdos oralizados, temos surdos bilíngues, surdos sinalizantes. Então, nós somos múltiplos, os direitos são para todos, sim. Mas nossa realidade é diferente. Também sabemos que nos surdos temos 7 identidades surdas. Cada um, né, sim, com a sua várias identidades surdas, com a sua história de vida. Gostaria muito que tivesse um surdo com a identidade pura, que passasse na OAB. Com a identidade surda, de verdade, mesmo. puro. Não oralizado. Precisamos continuar lutando por prova adaptada. A prova em vídeo é de Libras. Seria perfeito, otimizar a Libras. É nosso direito ter a prova em Libras em vídeo. Em concurso, qualquer que seja a área, por exemplo, a área de saúde precisa ter a prova em Libras em vídeo. A área jurídica. A prova em vídeo, ela não pode se restringir à banca avaliativa dos tradutores e intérpretes. Qualquer concurso na área jurídica, na área de saúde, na área policial, qualquer concurso. Por que não? E também a falta de intérpretes, né, em vários lugares. Que existe isso mesmo. A gente percebe que temos esse problema, sim. Mas nós precisamos pensar na acessibilidade. As pessoas, elas precisam entender, saber, conhecer, aprender. Ainda não temos esse aprendizado. Então, que eles precisam saber o que é o direito, o que significa direito. Eles não sabem. Então, eles precisam entender. Hoje, a maioria não conhece. Informação, o que é direito? O que é acessibilidade? Falta conhecer. Eles ainda não conhecem. Também, o que é dever? O que é direito? O que significa cada um desses? Eles ainda não sabem. Também, só os surdos? Não, os ouvintes também. Eles também não conhecem. Então, eles precisam saber sobre a lei da Libras, que também não conhecem. Então, precisamos de mais informações todos os dias. Também, precisamos participar da associação, comunidades, em qualquer lugar. Precisamos participar, conhecer. Então, precisamos, sim, também conhecer um pouco da sociedade dos ouvintes. Precisamos estar engajados nisso, aprendermos um do outro. Certo, mas no caso que você já é formada em Direito, já aprendeu sobre a área jurídica nas suas pesquisas, tem surdo que não conhece seus direitos ainda? Sim. Que são vários. Sim. Temos o apoio da comunidade surda, às vezes não conhece, então pode procurar. Temos apoio no WhatsApp, no grupo. Então, também podemos ir à LEP. Esse é o sinal, LEP, certo? Sim. Isso, a LEP. Isso. A LEP, as pessoas precisam tomar conhecimento. Ela está em movimento, viu? Precisamos apoiar esse grupo.
Então temos essa liderança, sim. pelos direitos. Eu sou a diretora. Querem saber o direito deles. As pessoas, elas não sabem sobre a interpretação. Precisamos chamar quem? O intérprete. O surdo, ele é quem avalia. O surdo, ele também pode estar na associação, ele vê e avaliar. E vê o profissional intérprete. Ele é responsável por isso. Então, o surdo, ele precisa conhecer, saber tudo relacionado a isso. Surdo que tem representatividade. Bem, complementando e concordo com você, ótima pergunta. Eu percebo que a maioria das faculdades, quando o surdo ele é aprovado no vestibular, parabéns, mas no ato da matrícula na universidade, quando ele solicita a presença do intérprete, a maioria das faculdades não estão preparadas, não tem acessibilidade para o surdo. E quando o surdo ele vai solicitar o intérprete, muitas faculdades informam que ele precisa pagar por esse serviço. O surdo ele precisa procurar os seus direitos. As faculdades ela têm a obrigação de fornecer esse serviço do intérprete. Não é a obrigação do surdo. E ele não pode ser prejudicado. Ele tem direito igual aos ouvintes. É direito nosso. O direito é igual para todos. Concordo, é verdade. A maioria não conhece os deveres e os direitos. A faculdade precisa se organizar em relação a isso. Quando entrar um aluno surdo, precisa providenciar o intérprete. Ele resolve isso. E o surdo, ele tem o direito de pedir o intérprete de Libras. É direito dele. Então, cada um tem o seu direito e o seu dever. Mas muitos não conhecem a estrutura, o que é acessibilidade. Não conhecem a lei. Ainda não conhecem 100%. Então, isso é um trabalho em andamento. Precisa continuar. Então, perfeita a explicação de vocês. Mas o nosso tempo acabou. Daqui a pouco estaremos de volta. Olá, estamos de volta para mais um bate-papo agora com a nossa segunda convidada e eu gostaria que você falasse um pouco das suas pesquisas, sua formação, seu nome. Bem, eu me chamo Cibele, este aqui é o meu sinal na comunidade surda, sou formada em Direito, eu também possuo pós-graduação na área do trabalho e de processos. Eu continuo estudando, realizo pós-graduação em área de processos e também do direito. Bem, eu escolhi essa área porque desde a minha infância eu sempre tive interesse por área da advocacia. Sempre gostei de filmes de ação policial, tinha área jurídica. Então, o meu interesse só foi aumentando à medida que eu fui crescendo. E como pessoa surda, eu sempre quis apoiar os direitos dos surdos. Porque acredito que sem direito não tem justiça. Verdade. E junto com a comunidade surda, os surdos eles têm direitos e precisam da justiça para poder acessá-los. Isso é muito importante ter o conhecimento. Saber o que é a justiça, o que é acessibilidade, ter o conhecimento sobre a área jurídica. Precisa ter o conhecimento sobre a lei de Libras ou não. É obrigatório que na área jurídica o Brasil inteiro tenha o conhecimento da lei de Libras? Sim. Não podemos ignorar a lei, fingir que ela não existe. Eu estudo para lutar sobre os direitos da comunidade surda. A lei de Libras, ela não está morta. Precisamos continuar lutando por direito à acessibilidade, direito a intérpretes, direito à área jurídica, na área da saúde, diversas áreas. É muito importante. Que bom. Agora, você já falou da sua formação, né? E o que é que você vê de conquista e reconhecimento na sua área jurídica? Sim. Eu sou formada e continuo atuando na área. Trabalho em um escritório de advocacia e também trabalho com
advogados ouvintes. É um trabalho de parceria. Trabalho com atendimento aos surdos. Por exemplo, o que eles precisarem. Exemplo, área de divórcio, eu presto esse serviço. Eles não têm o conhecimento, não têm as informações. Porque a maioria dos surdos, quando vão acessar a esse tipo de serviço, não existe acessibilidade. E é necessário que o advogado ou seja surdo ou tenha o conhecimento da língua de sinais. Para que tudo fique claro. Para que o caminho e as orientações sejam dadas de forma correta. E as orientações. Muitos dos surdos já conseguiram. Conseguiram, por exemplo, adoção, acessibilidade. Por exemplo, em faculdades. Eles têm direito à acessibilidade nas faculdades. E em concursos, as provas. Por vezes acontecem barreiras. Existem várias bancas de concurso. Exemplo, a FGV, FCC, entre outras. Diversas empresas. E as empresas também de trabalho, que não têm acessibilidade e precisam ter essas informações. Precisam conhecer a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Precisam saber quais os direitos dos cadeirantes, do cego, que precisam do braille, dos surdos. E precisa ter acessibilidade por meio da presença do intérprete. Eu acredito que tem sim, mas são poucos. É direito do surdo ter o intérprete para a prova de concurso. Principalmente a prova em Libras, prova em vídeo. A redação, como a L2, adaptada, ela não pode ser ignorada. É direito do surdo. A lei de Libras existe para quê? Para ser ignorada? Não. Vocês precisam aceitar que a redação do surdo é diferente e é direito nosso. Sim. Eu, Cibele, vou continuar lutando por uma prova que garanta os meus direitos. Vou fomentar a consciência que no futuro as provas de qualquer espécie, seja de empresa, de trabalho, possua a presença do intérprete. Como vai acontecer a comunicação sem o intérprete? Para uma entrevista, por exemplo, uma discussão, uma reunião de trabalho. Por vezes a empresa não aceita. Mas o surdo ele tem direito ao intérprete para que possa receber as informações igual ao ouvinte e possa se desenvolver. Verdade. É difícil. Parece que os usuários da Libras são inferiores e precisamos lutar pela presença do intérprete, porque somos iguais. Precisamos lutar por igualdade. Não podemos esmorecer. Porque senão no futuro, se esmorecermos e pararmos de lutar, a lei de Libras será esquecida. Verdade. E não pode acontecer. Precisamos continuar defendendo os nossos direitos. Verdade. É todo o esforço do surdo. Sim, Fala, isso. Patrícia. Vou fazer um resumo aqui, tá? Combinando com o que ela falou. Então, a lei da Libras, a lei da acessibilidade, a lei LBI. Então, existem várias leis. Já conseguimos, são bonitas. É visível, é verdade. Mas, na verdade, ainda não estão sendo aplicadas. Então, porque falta o conhecimento. O que é direito? O que é lei? Eles ainda não sabem. Então, ainda estamos avançando, ainda estamos aprendendo. Nós precisamos aconselhar, indicar a eles a direção correta. Eles precisam aprender. Onde é que eles aprendem? Por isso é importante saber um pouco sobre esse tema. Qualquer coisa, qualquer dúvida, perguntar e estar no caminho correto. Não precisa de mais leis. Já temos a lei. Ela já existe. O surdo é que não conhece. O maior desafio na área jurídica
é que a maioria dos advogados ouvintes não tem o conhecimento da língua de sinais. Então, esse é o maior desafio, a comunicação. Eu sempre procuro mostrar que é direito ter um intérprete. Que os advogados, meus amigos, que estou sempre em contato, por vezes os advogados querem menosprezar, querem apenas ajudar. Não, eu não aceito isso. Eu sou igual, a minha formação é igual e eu tenho direito ao intérprete. Por vezes eu pergunto, você conhece a lei? Conhece a lei de Libras? Conhece a LBI? A Lei Brasileira de Inclusão? Você tem informações sobre isso? E eles respondem não. E eu digo, como é que você é formado? Como é que você atua como advogado? Verdade. Como vai defender se desconhece essas leis? Sim. Você precisa conhecer a LBI, a Lei de Acessibilidade, a Lei de Libras, a Lei do Trabalho de Pessoa com Deficiência. Então, os advogados começam a ter o interesse por meio das informações que eu passo. E trocamos conhecimentos. E tudo fica mais claro. A maioria dos advogados não conhece a Lei de Libras, não tem essa informação. Então, eu sempre, quando encontro um amigo, eu passo essas informações. É cansativo, sim, mas necessário. Eu preciso abrir os olhos, eu preciso esclarecer para que eles possam melhorar. Não é 100%. A área jurídica não tem o conhecimento da lei de Libras. Só pegando um gancho do que você falou, dessa lei de cota, eu me lembrei em vestibulares, vagas de emprego, existem barreiras para o surdo. E Isso. o nosso direito, como é que fica? Isso. Há mais ou menos uns 4 anos, eu perguntei a um rapaz, só 5% das vagas, em geral, para cadeirantes, pessoas cegas, pessoas que usam português, no caso, os ouvintes, e para surdos. Não, para surdos, não. Então, existe o entrave, existe a barreira, existe a diferenciação. A vaga de ampla concorrência é diferente para os deficientes, que é bem menor. Então, existe essa barreira mesmo. Então, qual é o nosso direito? Isso, verdade. No passado, existia a lei de cotas, era 100%. Para as pessoas com deficiência. A maioria, os deficientes contemplam surdo, cego. Então, a cota era maior. E era menor para as pessoas negras. Hoje eu vejo que existe uma diferenciação. A cota diminuiu para as pessoas com deficiência e para os negros aumentou. Sim, Por que é diferente. Isso? Qual o motivo dessa diferença? Os negros têm os seus direitos. Ok. Os ouvintes, ok. E os deficientes? Por que essa dificuldade? Eu percebo. Então. Você falou que as empresas não têm recursos, não querem ter esse custo. Desculpa, mas é direito. Vocês precisam aceitar. Precisa ter a porcentagem igual. Precisamos continuar lutando. Não podemos parar. A luta continua. É verdade. Então, existe deficiente, sim. Existe cadeirante, deficiente visual. Então, os ouvintes usam português. Então, existe sim certa dificuldade. Existe a lei, a L1, a Libras e o direito de todos. Então, precisamos fazer certas movimentações para que eles possam olhar. Eles possam olhar para essas pessoas. Esqueci deles. O que está faltando? Está faltando chamá-los, juntarem no grupo, conhecer, saber da lei. Porque isso está faltando. A gente sabe que isso é pouco. Existe poucos % em relação a isso. Mas a movimentação tem poder. Por exemplo, as pessoas negras, a gente conhece um pouco da história, vendo um pouco para trás, vendo o preconceito por muitos anos. Então eles lutaram. Demorou anos, mas eles conseguiram. Também o surdo sabemos que vai demorar, mas pode conseguir. Então nós precisamos lutar
está na causa, está no movimento, isso é o Então, eu principal. queria que vocês duas falassem agora, só para complementar, sobre a Lei de Libras, que será comemorada no dia 24 de abril. O que vocês acham que ainda falta para que a Libra ela se propague? Então, nesse momento, estou aqui em Recife, estou na educação e a gente percebe que aumentou, temos intérprete em faculdade, a gente vê que aumentou essa participação, sim, nas escolas do governo, nas prefeituras, em vários lugares conseguimos colocar intérprete, sim, ok. Mas o problema maior, eu percebi que é grande, o problema na área da saúde, precisamos, é muito importante a área da saúde, certo? Na área da justiça, direitos, processos, e aí? Temos essa limitação. Então, também em área da polícia, então esses 3 pontos precisamos, sim, focar, saber que principalmente no momento, eu penso na saúde, porque lembra que aconteceu, que foi impactante, que foi a Covid? Sim. Como foi que os surdos ficaram? Eles ficaram em casa, alguns ficaram nos hospitais presos. Então, ficou sem se comunicar, e isso era difícil, aconteceu. Então eu pensei, a vida deles não importa? Não, nós precisamos pensar nele, eles é importante, precisamos Também as estratégias nos envolver tecnológicas, nisso. plataforma digital, por exemplo, chamada de vídeo, que foi muito usada na pandemia. Certo, pode sim, a tecnologia ajuda, sim, legal. Precisamos praticar, mas também não deixar por assim, deixar por estar, né? Precisamos Verdade. saber muito mais, difícil. desenvolver mais. Precisamos nos informar mais. Por exemplo, no hospital, na emergência, precisamos E caso precise de presencialmente do acessibilidade na intérprete. madrugada? Concordo. Por exemplo, as pessoas não vão ligando, vão deixando para lá. Por exemplo, lembra da educação? A educação, ela estava ruim e aí depois, com o tempo, ela foi crescendo, foi ficando forte. Então, na área da saúde também, precisamos, a gente sabe que não está perfeito, está imperfeito, né? Precisamos melhorar nisso. Então, isso vai evoluir, sim. Depois vai chegar os intérpretes lá. A gente vai vendo alguma estratégia para isso, eu acredito, eu tenho certeza. Bem, a mensagem que eu quero deixar é que vocês, comunidade surda, só surdo não, os intérpretes também, principalmente o povo surdo, precisa lutar, não pode desistir dos seus direitos. Exemplo, na área jurídica, é muito carente de acessibilidade. Vocês precisam reivindicar os seus direitos. Nós queremos intérpretes, precisamos de acessibilidade nesse espaço. Ou atendimento com advogado. É necessária a presença do intérprete. Eu sei que existem muitas barreiras, mas a luta ela precisa continuar. É direito. Exemplo, no espaço do hospital, é direito ter o intérprete. Não pode esmorecer, não pode ser omisso. É direito seu. É direito garantido. A lei garante. Pois sem lei não existe Libras. Isso, precisamos Precisamos ver como é. nos apropriar da lei. E continuar lutando. Não podemos esmorecer. Não, não. Eu amo a lei. Beijos nela. Aproveitar. Sim, sempre. Continuar. Já temos a lei, tudo certinho ali, ó. Não ignore essa lei. Aproveite. Se aprimore dela. É como se você estivesse Precisamos caminhando. cobrar. E hoje, você trabalha no atendimento a pessoas surdas? Seus clientes são surdos? Boa pergunta. Sim. Eu trabalho prestando atendimento aos clientes. Antigamente o número era menor, mas agora aumentou. Existe uma procura pela previdência, a área trabalhística também. É a área de divórcio. A procura também acontece por imposto de renda. A área criminal também. Então, depende. Depende muito
do que ele precisa. Também defendo o feminicídio de mulheres surdas. Então, muito bom que a gente percebe que o profissional surdo tem influência na língua. Isso é Sim. muito importante para a comunidade surda e que precisa ter voz, Sim. né? E a gente sabe das barreiras na comunicação. Né? A Sim. gente só agradece a Lei de Libras, Verdade, que deu um exatamente. salve aos surdos. Eu acredito que no futuro vai melhorar Muito. muito a visibilidade na sociedade. Eu tenho esperança. Será Sim. melhor, certo? E que a gente consiga realmente essa comunicação ampla em diversos locais, como hospitais, que tem a formação em médicos veterinários, engenheiros e várias outras profissões. Não é verdade? Ela explicou, entendi, conheço. Como é que eu sei sobre a lei? Mas temos um problema também que a maioria dos intérpretes estão na educação. A gente já conhece, já sabe os sinais relacionados à educação. Mas eles precisam aprender sinais relacionados a outras áreas, como advocacia, justiça. Precisam aprender esses sinais dessa área, certo? Área da polícia. Eles precisam conhecer cada um deles. O intérprete também precisa se esforçar. Tem que vontade, é responsabilidade dele. De conversar com nós surdos que estamos dessa área. Nós entendemos, assim, também na área da saúde, eles precisam se profissionalizar ainda mais em relação a isso. A gente sabe que não é fácil. Outra mensagem que eu gostaria de deixar é sobre o sinal correto de criminal. Eu percebo que existe uma confusão entre os intérpretes e eu preciso esclarecer agora, certo? O sinal de criminal é este aqui. Criminal, sim. É o sinal certo, o sinal técnico. Criminal. Criminal. Crime é este. Crime. Criminal. Criminal. Crime. Sim. Na área criminal vai ser sempre referente à área do direito. E o crime, às outras diversas áreas. Ah, tá. Criminal é diferente. e crime são sinais diferentes e precisam ser usados em contextos diferentes, não são sinônimos, ok? Também precisamos ver o sinal correto. Civil. Sim, sinal Isso. civil. Gente, muito obrigada, Obrigada. então, pelas Nada. dicas, né? Por tudo isso que vocês apresentaram aqui. Eu gostei muito dessa entrevista, né? O surdo precisa saber realmente do seu direito, né? O caminho que Isso. percorre. Então, eu também gostaria de deixar uma palavrinha que os surdos que precisarem podem procurar a acessibilidade dos intérpretes. Sim, sim, verdade, certo. Então, se ele precisar do serviço em Libras, podem me procurar. Eu estarei Verdade. auxiliando na área jurídica. Onde podem me encontrar? Eu presto serviço virtual também, atendimento virtual. Certo? Então, qualquer coisa que precisar, podem me procurar. Então, gente, muito obrigada. Estamos chegando ao final desse bate-papo, dessa entrevista, que eu gostei muito da nossa conversa. Serve também para informar, né, novamente a comunidade surda que existe a Lei 24 de abril de 2002 de Libras e que o surdo ele pode ter uma formação, né? Vocês duas, por exemplo, são formadas em direitos e existem vários surdos pelo Brasil também que são formados em direito, arquitetura, medicina veterinária. É possível sim, nada impede. Vamos quebrar esse paradigma, né? Eu fico tão feliz com isso. Isso. Parabéns. Então, agora você tá vendo o QR Code, pode apontar a câmera do seu celular, faça a inscrição e garanta o seu certificado, tá ok? Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.